Então vamos começar a aula de hoje, e a aula de hoje vamos começar a falar sobre transformações lineares, né. Então, uma coisa que é, assim, uma coisa bem comum, né, principalmente em matemática, é que primeiro a gente começou a falar de espaços vetoriais, né, espaços vetoriais. Então a gente viu o que era a definição de espaço vetorial, as suas propriedades básicas, e a gente viu bastante exemplos, né, de espaços vetoriais e as propriedades que cada espaço vetorial tinha, né. Ou de forma mais geral, na verdade, quais são as propriedades que o espaço vetorial tinha. Então você pode pensar nos espaços vetoriais como objetos, né? Então você tinha, por exemplo, o V, o espaço vetorial W, V podia ser o Rn, o W podia ser o espaço das matrizes, ou o espaço das funções contínuas, ou os polinômios, tá? E uma vez que define os objetos, né, você pode chamar de objetos. Então, depois que você define o que são esses objetos, né, no nosso caso aqui, os espaços vetoriais, é sempre interessante você olhar as aplicações entre esses objetos, né. Então esse na verdade, isso é um procedimento bem padrão, assim, principalmente na área de matemática. Primeiro você define lá o que são seus objetos, né, no nosso caso são espaços vetoriais. A gente estuda então primeiramente algumas propriedades desses espaços, né, ou desses objetos. Então, propriedade intrínseca do espaço vetorial. Mas depois um segundo passo é tentar estudar como é que esses objetos, né, ou seja, como esses espaços vetoriais, eles se relacionam entre si, tudo bem? E a forma de a gente olhar o que são essas relações entre si, entre os objetos, é através de aplicações, tudo bem? Mas essa aplicação do jeito que eu coloquei aqui parece simplesmente uma função, né, que vai de V em W, né? Mas, assim, como os nossos objetos são objetos particulares, não são apenas conjuntos, é interessante que essas aplicações tenham algum tipo de propriedade a mais, tudo bem? Não sejam apenas funções que vão de V em W. É interessante que eles tenham algum tipo de propriedade que esteja relacionado com o que a gente está estudando, que são os espaços vetoriais, tudo bem? Então, o objetivo da aula é estudar justamente quais são essas propriedades, tá? E vamos ver bastante exemplo de aplicações lineares. Então é isso, né, a gente tem os espaços vetoriais lá, a gente já viu algumas propriedades sobre eles, a gente já viu bastante exemplos, a gente viu, por exemplo, a existência de base, né, quando o espaço é vetorial, ele é finitamente gerado. E agora a gente quer estudar qual é a relação de um espaço com outro, tudo bem? De um espaço vetorial com outro. Por exemplo, que seria você olhar o R2N com as matrizes de ordem quadrada de ordem N, né? Quais são a relação entre eles? O que a gente pode falar, né, sobre esses dois espaços vetoriais ao mesmo tempo? E isso é geralmente dado através de uma aplicação que vai de um espaço no outro, tudo bem? E quais são essas funções, né, entre espaços vetoriais que a gente vai estar interessado? Então, de forma bem resumida, são aquelas funções que vão preservar as propriedades dos espaços vetoriais. O que a gente tinha no espaço vetorial que era, assim, bem característico de um espaço vetorial? Porque o espaço vetorial era um conjunto, e o que você tinha? Você tinha duas operações lá. Você tinha uma operação de soma de vetores e uma multiplicação de escalar por um vetor, tudo bem? Então, a estrutura, falando assim de forma bem, não muito precisa, mas uma estrutura do espaço vetorial estava bem relacionada a isso. Você tem um conjunto, e além disso, você tem duas operações. Uma operação é a operação de soma, e outra é a operação de multiplicação de
Tá, então a gente estava falando sobre, começando a introduzir o que eram os tipos de função que a gente está interessado, né? Então, falando de forma bem abreviada, o tipo de aplicação entre espaços vetoriais que a gente está interessado são aplicações que, de certa forma, preservam essa noção de espaço vetorial, tudo bem? Então, essa que vamos ver que é a definição de uma transformação linear, tá? Então, se tiver dois espaços vetoriais quaisquer lá, o I e V, e aí você fala que uma aplicação, né, ou seja, uma função que vai do espaço vetorial U no espaço vetorial V, a gente chama ele de uma transformação linear, tudo bem? Uma transformação linear de U em V, ou a gente vai, muitas vezes vamos simplesmente dizer que T ele é uma aplicação linear, certo? Satisfaz que o T aplicado numa soma é a mesma coisa que você fazer a soma dos T aplicado em cada um dos vetores, tudo bem? Então, essa 1 aqui, de certa forma, ele está falando que está preservando a soma do espaço vetorial, tá? Então, a imagem de uma soma é igual à soma das imagens de cada uma das parcelas, tudo bem? Então, o que ele está falando basicamente assim, você pode aplicar o T na soma, e aí vai te dar um vetor, ou você pode primeiro aplicar o T em cada um dos elementos e fazer a soma. Esses dois resultados dão iguais, tá? Então, e aqui é um pouco sutil, porque ele está querendo dizer assim, que ou você faz a soma no espaço vetorial U, e olha a imagem dessa soma, ou você aplica a primeira função T e faz essa soma que está aqui é no espaço V, tudo bem? Então, você pode, tanto faz você fazer a soma primeiro no espaço vetorial U, né, que é o domínio, ou fazer a soma no seu espaço vetorial V, que é o contradomínio, tudo bem? Então, essa dá na mesma. Você pode ou começar fazendo no domínio ou no contradomínio, tudo bem? Então, critério 1 aqui a gente fala que ele preserva a soma. A segunda é que T do lambda, né, o número escalar lambda multiplicado pelo vetor U, é a mesma coisa que você fazer lambda multiplicado por T de U. Tudo bem? Então, aqui de novo, né, a gente fala que ele preserva o produto por escalar, porque primeiro, lá no espaço vetorial U, você fazer o lambda multiplicado por U, depois pegar a imagem, é a mesma coisa que você primeiro pegar a imagem já direto do U, que é o T de U, e lá no espaço vetorial V você multiplicar esse vetor T de U por lambda. Tudo bem? Então isso tem que valer para todos os vetores U1, U2, pertencente a U, e todo o escalar... Opa, esse aqui, né? E todo o escalar lambda pertencente aos reais. Tudo bem? Então, aqui nos espaços vetoriais, o que a gente vai estar interessado? A gente está interessado em funções de um espaço vetorial no outro que sejam lineares. Tudo bem? Então, linear, o que vai fazer? Ele vai preservar a soma e ele vai preservar a multiplicação por escalar. Tudo bem? Então, em particular, esse tipo de aplicações, esse tipo de transformação, quando vocês ouvirem a palavra transformação linear, é uma coisa que vocês vão ouvir bastante, eu acho que ainda na vida acadêmica de vocês. Então, pense que sempre quando falar que alguma coisa é linear, então ele vai preservar ali a soma e ele vai preservar a multiplicação por escalar, tudo bem? Preservar isso. Tanto faz se você faz a operação no seu domínio e pega a imagem, ou se você primeiro pega as imagens e depois faz as operações, tudo bem? De soma e multiplicação por escalar. Dá sempre na mesma, tudo bem? Então, esses são os tipos de aplicações entre espaços vetoriais que estaremos interessados, tá? São as chamadas transformações lineares de U em V. Tá? Vamos ver aqui bastante exemplo para ficar claro essa noção. Primeiro exemplo bem simples, né? Você pega U e V, os dois iguais aos reais, tudo bem? Então, a gente sabe que os reais é um espaço vetorial, na verdade, é o espaço vetorial mais simples, né? É um espaço vetorial mais simples. Então, e você pega a aplicação, né? T de x é igual a 2x, tudo bem? E aí eu estou afirmando que essa aplicação T aqui, T é linear. Então, como é que você faz isso, né? Pela nossa definição lá, o que você tinha que fazer? Você tinha que ver que o T preservava a soma e também preservava a multiplicação por escalar, tudo bem?
Então, isso aqui vai ser bem padrão, assim, para vocês provarem que uma aplicação é linear. Vamos ver vários exemplos, o procedimento é sempre o mesmo. Então, aqui tudo bem, tanto o domínio quanto a imagem é o mesmo espaço vetorial, tudo bem? Então, a soma aqui é a soma de números reais normais. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que então, primeiro, você tem que provar que esse t, que está definido aqui, t de x igual a 2 vezes x, ele preserva a soma, né? Primeira coisa, ele tinha que preservar a soma. Então, t de um vetor 1 mais o 2, eu quero que isso aí seja igual a t de 1 mais t de 2. Tudo bem? Aí, mas o que acontece? É t de 1 mais o 2. Isso aqui é um número escalar. É um número, tudo bem? É um número real. Mais especificamente é um vetor do espaço vetorial que é o R, tudo bem? Então é um número real. E o que você faz? O t de x, ele simplesmente faz e multiplica 2 vezes o x. Tá? Então, o que é t disso aqui que está dentro? É igual a 2 vezes o que está aí dentro, né? O 1 mais o 2. Tudo bem? Só que o que... Bom, aqui, ó, a gente está multiplicação de números reais, tudo bem? Multiplicação de números reais, em particular, é distributiva. Isso aqui dá o quê? Dá 2 vezes o 1 mais 2 vezes o 2, certo? Então, dá 2 vezes o 1 mais o 2. Agora, se olha, 2 vezes o 1, aí se olhar a expressão de t, é a mesma coisa que o t de 1, certo? E 2 vezes o 2 é a mesma coisa que o t calculado no U2, porque t de U2 vai dar 2 vezes o 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que t de 1 mais t de U2. Tudo bem? Então, você pegou dois vetores, o 1 mais o 2, quer dizer, você pegou dois vetores, o 1 e o 2, fez a soma e calculou a imagem pela t, que dá isso. Só que isso é igual a essa terceira igualdade aqui, 2 vezes 1 mais 2 vezes o 2. Só que isso aqui é simplesmente se você fazer o t de 1 mais t de 2. Tudo bem? Então, preservar a soma, ele preserva. Legal. Aí só falta mais uma coisa para a gente testar. Ele tem que preservar a multiplicação por escalar. Então, você faz t vezes t calculado no lambda u, por exemplo. Tudo bem? O t vezes lambda u, quem é o t de x? T de x é igual a 2x. Então, t de lambda u vai ser igual a 2 vezes lambda u. Certo? Porque a função, simplesmente, ela pega o x e multiplica por 2. Agora aqui, ó, 2 vezes lambda vezes u, isso aqui, os três aqui em particular são números reais, tá? Então você pode só comutar aqui o lambda, então você pode escrever lambda multiplicado por 2 vezes u. Tudo bem? Você só trocou a posição do lambda, tanto o 2 quanto o lambda quanto o u são números reais, você pode fazer isso, você pode comutar, né? Mas agora quem é 2u? 2u é a mesma coisa que você calcular o t de u, tudo bem? Então no final o que você vai ter? Você vai ter lambda t de u. Tudo bem? Então é isso, a gente pegou o 1 e o 2 qualquer e mostrou que t de 1 mais o 2 é igual a t de 1 mais t de 2, tudo bem? Então ele preserva a soma. E no segundo a gente pegou um u qualquer, um lambda qualquer, e viu que t de lambda u é igual a 2 vezes o lambda u, né? Por definição aqui na nossa função t. Aqui você só manipulou algebricamente, né? Colocou o lambda aqui, mas deslocou o lambda, comutou com 2. Então vai ficar lambda vezes 2u. Só que quem é 2u? 2u é o t de u. Então aqui vai ficar lambda t de u. Então no final você concluiu que t de lambda u é igual a lambda vezes t de u. Tudo bem? Logo, como satisfaz a 1 e a 2, essa aplicação t aqui que a gente está olhando nesse exemplo, ela é uma aplicação linear. Tudo bem? Então, assim, esse foi um exemplo bem simples, né? Mas geralmente para você mostrar que é uma aplicação linear, você faz esses dois passos aqui. Tá? Vamos olhar mais um exemplo. Vamos olhar um exemplo um pouquinho mais complicado agora. Agora, você pega o U como sendo o R3, né? E o V como sendo o R2, tudo bem? Então, são dois espaços vetoriais, agora são dois espaços vetoriais distintos. Então,
o t vai de R3 em R2. E é calculado da seguinte forma: t de x, y, z é igual a x, e a segunda coordenada é 2x menos z. Tá? Vamos agora provar que essa aplicação t entre esses dois espaços vetoriais, né? Esse aqui agora é o U é o R3 e o V é o R2. A gente quer mostrar que essa aplicação agora, essa t, ela é uma aplicação linear. Então, o procedimento é o mesmo, tudo bem? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, primeiro, mostrar que t de U1, t de U1 mais U2 é igual a t de U1 mais t de U2, tudo bem? Então, agora você pega, vamos pegar só para U1, o 1 tem que ser um vetor de R3, tudo bem? Então, eu vou chamar ele de x1, y1 e z1. O 2 eu vou chamar de x2, y2, z2, tá? Então, o 1 e o 2 são elementos quaisquer do R3. Tá? Então, vamos lá. Então, t de U1 mais t mais t de U1 mais t de U2. Desculpa. É t de U1 mais U2. Isso aqui é quem? É igual a t de... Então, é U1 mais U2. Então, vai dar x1 mais x2 na primeira coordenada. Na segunda, vai dar y1 mais y2. E na terceira, vai dar z1 mais z2. Tudo bem? Então, aqui você só fez a soma no espaço R3, dos vetores 1 e o 2. Agora, você vai aplicar a definição de t. Então, t, ele pega a primeira coordenada e coloca aqui na primeira coordenada. Então, aqui vai ficar x1 mais x2. Tudo bem? Porque t faz isso, né? Pega a primeira coordenada e coloca aqui na primeira coordenada. Agora, a segunda coordenada, ele faz o quê? Ele pega duas vezes a primeira coordenada menos a terceira coordenada. Então, aqui vai ficar duas vezes a primeira coordenada, né? Que é x1 mais x2. Menos a terceira coordenada, né? Que é a coordenada z, que nesse caso é z1 mais z2. Tudo bem? Tá. Agora isso aqui é um vetor de R2, tudo bem? Então, só arrumando ele, isso aqui vai ficar x1 mais x2, primeira coordenada, né? A outra vai ficar, você pode escrever assim, ó, você pode escrever duas vezes x1 menos z1, mais duas vezes x1, x2, né? Menos z2. Tudo bem? Tá? Então tá assim. Agora a gente só... O que a gente faz? Isso aqui é um vetor de R2, né? Eu posso escrever esse vetor de R2 da seguinte forma. Posso colocar só o x1 e depois eu posso colocar, por exemplo, o que eu estou fazendo é o seguinte, pega só o x1 com essa parte mais x2 com essa outra parte. Tá? Então aqui vai ficar x1 e 2x1 menos z1 mais ó, x2 e o que sobrou aqui, né? O 2x2 menos z2. Tudo bem? Tá? Porque se você olhar isso aqui como um vetor de R2, esse vetor de R2 é igual à soma desses dois vetores aqui também do R2. Tudo bem? Você só fez a quebra. Aí, legal. Só que agora é o seguinte, ó. Olha quem é o vetor x1 e 2x1 menos z1 em relação ao t. Então, se você pegar o x1, 2x1 menos z1, que é o que está aqui, é a mesma coisa que você fazer o quê? O t de x1, y1, z1. Tudo bem? Então, isso aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui, né? Que está aqui, esse primeiro vetor. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o t de x1, y1, z1. Tudo bem? Então, se você olhar a definição do t, né? Que está aqui, ó, bem aqui em cima. Essa definição do t que está aqui. Então, t de xy é igual a x, 2x menos z, né?
Se você calcular o t nesse x1, y1, z1, dá exatamente o que está nesse primeiro vetor aqui, tá? E é claro, da mesma forma, se você olhar esse vetor que está aqui, esse vetor nada mais é do que o t de x2, y2, z2. Tudo bem? Tá? E se você quiser escrever melhor, né? Quem era o x1, y1, z1? Era o 1. Mais quem era o x2, y2, z2? X2, y2, z2 é o 2. Tudo bem? Então, o primeiro que você mostrou que t de u1 mais u2 é igual a t de u1 mais t de u2. Tudo bem? Então, essa nossa aplicação t, pelo menos, ela preserva a soma. Tá? Agora só falta provar a segunda parte. Então, vamos fazer o t de lambda, por exemplo, lambda 1. Tá? Então, t de lambda 1 é, na verdade, o t de lambda vezes o vetor 1 é o x1, y1, z1. Então, aqui vai ficar x1, y1, z1. Tá? Isso aqui, então, na verdade, vai ser o t. Aí, o produto de um escalar pelo vetor aqui de R3 é a mesma coisa que você fazer o lambda x1, o lambda y1 e o lambda z1. Tudo bem? Tá, agora a gente aplica a definição da t, né? A t faz o quê? Ela pega a primeira coordenada e coloca na primeira coordenada. Então, aqui vai ficar lambda x1, né? Que é a primeira coordenada que está aqui. E depois ele vai fazer o quê? Vai pegar duas vezes a primeira coordenada menos a terceira coordenada, né? A terceira coordenada é lambda z1. Tudo bem? Tá, então você vê que tem um lambda aplicado multiplicando por x1 aqui, aí você vê que tem um lambda multiplicado por essa parcela que está aqui, e também tem um lambda multiplicado por z1. Tá? Então é fácil ver então que isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes o vetor x1 e duas vezes x1 menos z1. Tá? Tudo bem? Então, a multiplicação do escalar lambda por esse vetor aqui do R2. Tá? Só que agora você vê quem é x1 mais x1 e 2x1 menos z1. Isso aqui, na verdade, é o t de x1, y1, z1. Então, isso aqui vai ficar igual a lambda t de x1, y1, z1. Bem? Mas x1, y1, z1 é nada mais do que lambda t de u1. Tá? Então é isso, né? A gente mostrou então que t de lambda 1 é igual a lambda multiplicado por t de u1. Tá? Então ele preserva a multiplicação por escalar. Bom, preserva a multiplicação por escalar e preserva a soma, então nossa t aqui é linear. Tudo bem? Tá? Vamos só mais um exemplo. Agora, o nosso espaço é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2, né? Então aqui o é igual a M2 de R. Então, são todas as matrizes de ordem 2 por 2. E o nosso espaço V, que ainda está no contradomínio, é o espaço vetorial real. São os reais. Tudo bem? Como é que é a nossa aplicação T, né? Como é a nossa função T? Então, T tem que pegar uma matriz e associar o número real. O que ela faz? T, ele pega essa matriz aqui genérica, A, B, C, D, e o resultado vai ser somar os elementos da diagonal. Vai dar o A mais D. Tudo bem? Em particular, essa função é conhecida como função traço. Tudo bem? Porque o traço da matriz é justamente você pegar os elementos da diagonal da matriz e somar. Tudo bem? Então, a afirmação é que essa aplicação T é linear.
Tá. Então, bom, aqui já é um exemplo um pouquinho diferente, né? A gente fez primeiro do R, agora dos RN, agora o nosso espaço U aqui já é o espaço das matrizes. Tá? Mas, assim, o modus operandi, né? Como você mostra que a aplicação é linear, o procedimento é o mesmo, tudo bem? Só vai mudar um pouco que você vai estar trabalhando com espaço vetorial específico, então você tem que fazer as operações de soma e multiplicação por escalar do seu espaço, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, espaço U, né? Espaço do nosso domínio da aplicação T é as matrizes, tudo bem? Então, matrizes tem lá, matrizes estamos considerando aqui com a operação de soma e multiplicação por escalar usual, tá? Mas o procedimento é o mesmo, vamos lá. Então, primeiro, já vou até pegar outra folha aqui, a gente tem que provar que preserva a soma, tá? Então, assim, eu vou pegar um vetor genérico U1, só que agora esse vetor genérico tem que ser uma matriz. Então, com matriz genérica, eu vou escrever assim. Vou escrever A1, B1, C1 e D1. Tá? E o vetor 2 genérico, que de novo também é uma matriz, eu vou escrever como o A2, o B2, o C2 e o D2. Tudo bem? Então vamos lá, né? Então primeiro a gente já define quem é o 1 mais o 2. Então aqui é a soma no espaço das matrizes. Então você vai estar somando essa matriz mais essa matriz. Então aqui vai dar o quê? Vai dar o A1 mais A2. Aqui na segunda coordenada vai dar B1 mais B2. Aqui vai dar C1 mais C2. Né? Por final, D1 mais D2. Tudo bem? Tá, então a gente fez a soma aqui para simplificar. Porque agora o T... Então vamos primeiro checar um, né? Tem que preservar a soma. Então T de U1 mais o 2 é igual ao T disso aqui, dessa matriz. É igual ao T de A1 mais A2, B1 mais B2, C1 mais C2 e D1 mais D2. Tudo bem? Então, o T aplicado a essa matriz. Só que a gente vê o que essa T faz, né? Como ela é função traço, ela só vai somar os elementos da diagonal. Tá? O A mais D. No caso, os elementos da diagonal é isso daqui, essa soma e essa soma daqui. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar esse elemento, A1 mais A2, somado com esse outro elemento da diagonal, né? Mais D1 mais D2. Tudo bem? Então dá A1 mais A2 e mais D1 mais D2, tá? Se somou os dois elementos da diagonal, que é o que essa aplicação T aqui faz, tudo bem? Agora você só dá uma organizada aqui nos termos, você também pode escrever isso aqui, uma soma, né? De números reais. Você pode escrever assim, ó, A1 mais D1 mais A2 mais D2. Tá? Se quiser colocar parênteses para ficar até mais claro, você pode fazer assim, né? Você soma primeiro o A1 mais o D1, depois você soma o A2 mais D2, e por final você soma essas duas parcelas. Tá? Só que agora o seguinte, né? O A1 mais D1, se você olhar aqui a matriz de 1, então você está somando o A1 mais D1, né? Então você está somando, o A1 mais D1 é a soma dos elementos da diagonal da matriz U1, tudo bem? Ou seja, é o traço da matriz. Traço é a nossa aplicação T, tá? Então você pode escrever essa primeira parte como sendo T aplicada à matriz A1, B1, C1 e D1, tudo bem? É justamente o que está aqui, ó, o A1 mais D1, tá? Que é a soma dos elementos da diagonal principal. Tá? Mas aí da mesma forma, né, essa parcela aqui, o A2 mais D2, se olhar a matriz U2, ó, A2 mais D2 é a soma dos elementos que estão na diagonal principal da matriz U2.
Mas somar os elementos que estão na diagonal principal é a mesma coisa que aplicar a nossa função t aqui, que a gente está olhando. Então, isso aqui é a mesma coisa que você fazer o t de A2, né? Mesma coisa que você fazer o t de A2, B2, C2 e D2. Tudo bem? Bom, para o final, então, isso aqui é igual ao t do U1, né? O 1 era essa matriz aqui, mais o t do U2, onde o 2 é essa matriz daqui. Tudo bem? Então, a primeira parte você fez, né? Então, t de U1 mais U2 é igual a t de U1 mais t de U2. Então, legal. A parte de preservar a soma, essa nossa aplicação T, ela preserva. Tá? A segunda coisa que a gente tem que olhar é que preserva a multiplicação por escalar. Então, multiplicação por escalar, eu vou fazer então aqui. Então, eu quero fazer o T de lambda U1. Tudo bem? O T de lambda 1 é igual ao T calculado no lambda multiplicado por U1, que é a matriz A1, B1, C1 e D1. Tudo bem? Só que como a gente faz essa multiplicação desse escalar por essa matriz, né? Isso aqui é a mesma coisa, então calcular o T calculado na matriz lambda A1, lambda B1, depois lambda C1 e lambda D1. Tudo bem? Tá, então aqui é onde você fez a multiplicação por escalar no seu espaço vetorial. No nosso caso, a gente está no espaço vetorial, o domínio é o espaço vetorial das matrizes de ordem 2. Tá? Então, multiplicar um escalar por uma matriz é uma coisa que você multiplicar cada uma das coordenadas por esse escalar. Agora a gente aplica a definição de T. O que era T mesmo? T de uma matriz era somar os elementos da diagonal principal. Então aqui vai ser o lambda A1 mais lambda D1. Tudo bem? Como tem o lambda A1 aqui, o lambda D1, vou colocar só o lambda em evidência. Eu posso escrever então lambda A1 mais D1. Então dá lambda A1 mais D1. Isso aqui. Agora, A1 mais D1, né? O que era isso aqui? A1 mais D1 é a soma da diagonal principal dessa matriz aqui. Então isso aqui é igual a lambda vezes T calculada no A1, B1, C1, D1. Tudo bem? Mas essa matriz aqui, por final das contas, é o lambda de T de U1. Tá? Então, o que aconteceu? T de lambda U1 é igual a lambda de T de U1. Tudo bem? Então, parte 2 está falando que ele preserva a multiplicação por escalar. Como na parte 1 a gente já provou que essa T ela preserva a soma, né? A soma do seu espaço vetorial. Logo, essa T aqui é linear. Tudo bem? Tá? Então, esse aqui é mais um exemplo, né, de uma aplicação que é linear. Que no caso aqui é a nossa função traço. Um outro exemplo, né? Um exemplo interessante, que você pega agora, você está aqui olhando o espaço dos polinômios. Tá? Então, o espaço U são os polinômios que têm grau menor ou igual a n mais 1, e o V é o espaço vetorial dos polinômios que tem grau menor ou igual a n. Bem? Aí você define, né, essa aplicação D, que vai do seu espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n mais 1, o seu espaço vetorial V, né, que são os polinômios de grau menor ou igual a n, onde o D de f é igual ao f', tudo bem? Ou seja, a derivada do f. Tá?
Então, nossa aplicação D aqui é isso. D de f é igual a derivada de f. E é a afirmação que D é linear. E aqui, né, o que vamos usar aqui, né? Vamos usar aquilo que a gente vê no cálculo 1, que é o quê? A gente tem que provar que essa aplicação ela é linear. Então, tem que preservar a soma e tem que preservar a multiplicação por escalar. Só que se você fazer o D do f mais g, então o que eu estou falando? O D do f mais g, por definição, vai ser a derivada do f mais g. Tudo bem? Por quê? Porque é a definição aqui da nossa D. Definição da nossa função aqui D, da nossa aplicação D. Só que lá do cálculo, né? Derivada da soma é o quê? É igual a soma das derivadas. É igual a f' mais g'. Tudo bem? Isso que a gente sabe do cálculo 1, na parte de derivadas. Bom, mas f' mais g' é igual ao d de f mais d de g. Tá? Então, pronto. Então, d de f mais g é igual a d de f mais d de g. Então, preserva a soma. Legal? Segundo, multiplicação por escalar. Então, d de um lambda multiplicado por um polinômio f é igual, por definição, a lambda f'. Tudo bem? Mas é um escalar, né? Multiplicado por uma função. A derivada disso, o escalar sai, é a mesma coisa que lambda multiplicado por f', a derivada de f. Tudo bem? De novo, do cálculo 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que lambda d de f. Tudo bem? Então, d de lambda f é igual a lambda multiplicado por d de f. Tá? Então, preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar. Logo, essa d, né? Essa aplicação D era uma aplicação linear. Onde que D, na verdade, é aplicação derivada. Tá aqui, né? Então, a nossa aplicação derivada, nesses espaços aqui. Então, ela vai dos polinômios de grau menor ou igual a n mais 1 até o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n. Isso aqui é uma aplicação linear, tudo bem? Derivar um polinômio. Bom, a gente viu bastante exemplo de aplicações que são lineares, tá? Então é sempre interessante a gente ter em mente também exemplos que não são aplicações lineares, que na verdade eles têm um monte, né? Então aqui um exemplo de uma transformação que ela é não linear. Então, por exemplo, você pega o espaço U como sendo o espaço vetorial real, tá? U igual a R, e aí você pega o V como espaço, o plano, né? V igual a R2. E aí você define a aplicação, né? T de x igual a x ao quadrado. Tá? E a afirmação é que essa aplicação T aqui não é linear. Tudo bem? E aí, para você olhar, concluir que uma aplicação é não linear, basta que ele não satisfaça uma daquelas duas opções, tá? Ou ele não preserva a soma, ou ele não preserva a multiplicação por escalar. Tudo bem? Nesse caso em particular, ele não preserva os dois, né? Porque, por exemplo, aí você pode pegar um exemplo, né? Que o T de 2, o que ele vai dar? Ele vai dar 2 e 2 ao quadrado, que é igual a 2 e 4. Tudo bem? Esse é o T de 2. Agora, se você fizer o T de 1 mais T de 1, isso aqui vai dar o quê? T de 1 vai dar 1 mais 1 ao quadrado, mais, de novo, T de 1, 1 ao quadrado. Então, por final, isso aqui vai dar 2, 2. Tá? Então, ó, T de 2 deu 2 e 4, e o T de 1 mais T de 1 deu 2, 2. Logo, o T
de 2, né? O 2 você pode escrever como 1 mais 1. Ele é diferente de t de 1 mais t de 1. Tudo bem? É diferente. Porque o t de 2 dá 2 e 4, e o t de 1 mais t de 1 dá 2 e 2. Tá? Logo, esse aqui é diferente desse, portanto, t de 1 mais 1 é diferente de t de 1 mais t de 1. Tá? Então, em particular, essa aplicação t aqui, ela não preserva a soma. Tudo bem? Bom, se não preserva a soma, ela já não pode ser linear. Tudo bem? Então, esse aqui era um exemplo bem simples, né, de uma aplicação que ela não é linear. Tá? Nesse caso, ele não preserva a soma. Mas é fácil ver que ele também não preserva a multiplicação por escalar. Então, toda vez que você tiver uma função entre espaços vetoriais que ou não preserva a soma ou não preserva o produto por escalar, então essa aplicação automaticamente ela não pode ser uma aplicação linear. Tudo bem? Então, em particular, tudo que a gente vai fazer daqui para frente, para esse tipo de aplicação, não vai funcionar. O que a gente sempre quer, né, aqui no contexto de espaços vetoriais, é trabalhar com aplicações que são lineares. Tudo bem? Porque como vocês vão ver aqui no decorrer do curso, o que é interessante é que essas aplicações lineares elas nos dão bastante propriedades muito boas. Tá, então a gente já viu a definição de espaço de transformação linear, né, ou de aplicação linear. A gente viu bastante exemplos. Em particular, a gente viu também um exemplo de uma aplicação que não era linear. Agora vamos começar a estudar um pouquinho as propriedades, né, as propriedades de uma transformação linear. Tudo bem? Então, pega o e v, dois espaços vetoriais quaisquer, e aí vamos fixar um t de u e v que ele é uma transformação linear, tá? E aí vamos ver algumas propriedades que, pelo fato de ser transformação linear, essa função é garantido que vai ter, tudo bem? A primeira é assim, se você pegar uma transformação, linear, tipo, uma condição necessária que vai ter que fazer é que o t do vetor nulo, a imagem do vetor nulo dá o vetor nulo do espaço V, tudo bem? Então pega o vetor nulo do pega o vetor nulo do espaço vetorial U, a imagem desse vetor nulo tem que dar o vetor nulo do espaço V. Tudo bem? Tá? Então, é esse o lema, né? Então, t de zero sempre tem que dar igual a zero, tá? Então, essa aqui é a forma mais compacta de dizer que a imagem do vetor nulo do espaço vetorial U dá o vetor nulo do espaço vetorial V. Então, como é que você mostra isso, né? Isso aqui é bem simples. Então, você quer olhar o t de zero, né? Onde que vai o t de zero? Tá? Zero, você pode pensar no espaço, no vetor zero, né? O vetor nulo. Aí você vai lá na definição de espaço vetorial, né? O que era esse vetor nulo? Era um vetor que você podia somar qualquer outro vetor com esse vetor nulo, que sempre dava esse outro vetor. Tá? Então, U mais esse vetor nulo dá sempre U. Tá? Em particular, o t de zero você pode simplesmente escrever também como o t de zero mais o próprio zero. Tudo bem? Meio que está dizendo que o zero é igual a zero mais zero. Tá? Então, o t do vetor nulo é igual ao t do vetor nulo mais o vetor nulo de novo. Tudo bem? Só que agora, nossa hipótese é que essa aplicação t aqui ela é linear. Tudo bem? A aplicação t aqui é linear. Bom, se ela é linear, então, quando você tem uma soma, eu posso colocar essa soma para fora. Tudo bem? Porque preserva a soma. Então, você pode escrever isso aqui da forma t de zero mais t de zero. Tudo bem? Então, t de zero vai ser igual a t de zero mais t de zero. Tudo bem?
Então, o que a gente concluiu, então, que o T de 0 é igual a T de 0 mais T de 0. Legal? Agora, esse T de 0 aqui, ele é um em particular, ele é um vetor do nosso espaço vetorial V. Se ele é um vetor, de novo, lá das propriedades espaço vetoriais, todo vetor tem um inverso, inverso aditivo. Então, vai existir um elemento chamado menos T de 0, 0. Tudo bem? Então, você vai somar isso aí em cada um dos lados, que vai chegar, você vai concluir que daqui, como existe, né? Como existe esse vetor, o que você faz? Você soma aqui em cada um dos lados, usa a propriedade associativa, e dessa igualdade aqui você vai conseguir chegar que 0 é igual ao T de 0. Tudo bem? É o oposto aditivo, na verdade. Tá? Então, dado que você tem uma aplicação linear, uma coisa necessária que tem que satisfazer é que o T do zero tem que ir no zero. Tá? Ou seja, ele manda o vetor nulo no vetor nulo. Tudo bem? Então, toda aplicação linear ele tem que satisfazer isso. Então isso é até um critério mais rápido para você ver se uma aplicação é linear ou não. Você olha, se o T de zero vai no zero. Se o T de zero não for no zero, então essa aplicação já não é linear. Tudo bem? Tá? Então é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? Porque aqui, esse aqui é um exemplo que se você colocar o T de zero, vai dar 0, 0. Tudo bem? Então, assim, essa condição é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Porque esse é um exemplo que ela satisfaz isso, né? O T de 0 vai no 0, 0, que é o vetor nulo de R2, só que ela não é linear. Tá? Mas o que vale sempre a volta. Se você já sabe que ela é linear, então o T de 0 tem que ir no 0. Isso é automático. Tá? Tá, mais uma propriedade. De novo, se você tem uma aplicação que ela é linear, o T calculado no oposto aditivo de U é igual ao oposto aditivo de T de U. Tudo bem? Em outras palavras, você pode simplesmente tirar o sinal de menos aqui e colocar para fora do T. Tá? Então, T de menos U é igual a menos T de U. Tudo bem? E eu deixo a demonstração como exercício. Tá? Mas, de novo, usando as propriedades espaço-vetoriais e o fato que a transformação aqui é linear. Tá? Então, se a transformação T que ela é linear, tem que satisfazer isso. T de menos U é igual a menos T de U. Tá? Uma terceira propriedade, e essa propriedade ela fala que a T leva subespaço vetorial em subespaço vetorial. Tá? Então, ele está falando assim, toda vez que você pegar o W for um subespaço vetorial de U, a imagem desse W, né, ou seja, o T de W, ele é um subespaço vetorial de V. Tudo bem? Então vamos só lembrar, né, da aula de espaço vetorial, o que um subespaço W, um subconjunto W de U, tem que satisfazer uma condição necessária e suficiente para que o W seja subespaço vetorial. Então lembrar, tinha três propriedades, né? Ele tem que conter o vetor nulo, tem que ser fechado para soma e tem que ser fechado para a multiplicação por escalar. Tudo bem? Então, se ele satisfaz essas três propriedades, você consegue garantir que W é um subespaço vetorial. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que é a demonstração disso? O que a gente quer mostrar, na verdade, é que T de W
Essa notação que tem de W é isso aqui, na verdade, né? É o T de W, Wzinho, tá aqui o Wzinho, pertence a esse conjunto, no caso, o subespaço vetorial W de U, tudo bem? Essa notação que está aqui, ó, T com esse cochete W, tá? Então, esse conjunto T de W são as imagens dos elementos de W pela aplicação T, tudo bem? Então, a afirmação que esse conjunto T de W, né, que está contido aqui no espaço V, no contradomínio, isso aí é um subespaço vetorial, dado que o W é subespaço vetorial de U, tudo bem? Então, a gente tinha que provar com as propriedades, né? Primeiro, que ele tinha o vetor nulo. Primeiro, a existência que esse conjunto aqui tem um vetor nulo, tá? Como o W ele é subespaço vetorial de U, você já sabe que o zero pertence a W. Tudo bem? Porque ele é um subespaço vetorial de U. Agora, se o zero pertence a W, aí olhando aqui a definição desse conjunto T de W, então T de zero vai pertencer a esse conjunto, né? T de W. Certo? Porque ó, o zero pertence a W, né? Então, o zero, você pode colocar o W aqui como sendo zero. Zero pertence a W, então T de zero está nesse conjunto. Esse conjunto aqui é o T de W. Agora, como a gente viu na primeira propriedade lá das aplicações lineares, o T do vetor nulo dá o vetor nulo. Então, isso implica que o T de zero na verdade é o zero. O zero pertence ao T de W. Tudo bem? Então, o vetor nulo do seu espaço V pertence a esse conjunto T de W. Legal, então esse conjunto TW ele contém o vetor nulo de V. Então, uma condição satisfeita. Agora a gente tem que provar que ainda que esse TW é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Fechado para soma quer dizer o seguinte, que eu vou pegar qualquer dois vetores desse conjunto, a soma tem que estar nesse conjunto também. Só que olha, todos os elementos desse conjunto são da forma TW para um W pertencente ao nosso conjunto W. Tudo bem? Então, um elemento aí seria assim, um elemento seria da forma TW1, tá? Porque é o elemento dessa forma. Aí você quer somar com outro elemento desse conjunto também, que eu vou chamar de T de W2. Tudo bem? Então, você pegou um elemento do conjunto TW e depois você pegou mais outro elemento do conjunto TW. Aí você fez a soma deles, tá? Agora, a gente usa o fato que a T é linear, não é? Se a T é linear, ela preserva a soma. Então, você fazer essa soma aqui fora, primeiro calculando o T em cada um dos elementos e depois somando, é a mesma coisa que você pegar o T e aplicar na soma dos dois elementos, W1 mais W2. Tudo bem? Mas, ora, o W1 e o W2, né, vão pertencer a W. Tudo bem? Só que W é subespaço vetorial de U. Então, isso implica que W1 mais W2 também pertence a W. Logo, o T de W1 mais W2, ele pertence a esse conjunto TW também, né? Tá? Por quê? Né? Só lembrar que esse conjunto TW é sempre os vetores que são imagem de algum vetor de W. Bom, você viu que essa soma, na verdade, é o T de W1 mais W2. Como W1 e W2 estão no conjunto W, e o W é um subespaço vetorial, isso eu já tenho essa informação, então a soma W1 mais W2 pertence ao espaço vetorial W. Bom, mas então quer dizer que o T de W mais W2 está nesse conjunto TW. Logo, essa soma pertence ao TW. Tudo bem? Portanto, o T de W1
mais T de W2 pertence também ao TW. Tá? Então, legal, esse conjunto TW ele é fechado por soma. A última coisa que tem que verificar é mostrar que o lambda vezes um TW, você quer mostrar que esse lambda vezes um TW também pertence ao TW W maiúsculo. Tá? Como é que é? Não, falta você provar que isso, lambda TW, opa, o lambda aplicado num vetor W pertence a TW. Então falta verificar só isso, tá? Para um W, para qualquer que seja o W pertencente a Wzão e lambda pertencente aos reais. Tudo bem? E aí também é fácil de ver, mas aqui eu deixo para vocês completarem como exercício. Tá? Então tudo bem. Ele tem um vetor nulo, né? O vetor nulo pertence. Se você pegar dois elementos qualquer de TW, desse TW aqui, a soma também pertence ao TW. E aí, como exercício, se você pegar um TW que está nesse conjunto, você multiplicar por lambda, ele continua nesse conjunto. Tá? Então, de 1, 2 e 3, segue que TW é subespaço vetorial de V. Tudo bem? Então é isso. Então, se você tem uma aplicação linear, toda vez que você pegar um subespaço no seu domínio, a imagem desse subespaço pela sua aplicação linear, ele é automaticamente um subespaço vetorial no seu contradomínio. Tudo bem? Então isso sempre vale no caso de que T, onde T é uma transformação linear. Tudo bem? Então, sendo T uma transformação linear, a imagem de subespaço é um subespaço. Tá? Tá. Agora vamos começar a falar de umas coisas bem importantes assim, ligado a aplicações lineares. Que no caso são essas duas noções, a noção de núcleo e imagem. Tá? Então, mesmo contexto, você tem U e V, dois espaços vetoriais, e você tem uma transformação linear, que eu estou chamando de T, T vai de U em V. E é uma aplicação linear. Aí, eu estou definindo um conjunto chamado de núcleo de T, como sendo o núcleo, né, o kernel, né? Então, aqui a gente vai usar a palavra núcleo, mas também vocês podem ver alguns livros chamados usando a notação kernel. Tá? Então, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, a gente define o que é o núcleo desse operador T, dessa aplicação linear T. E, inclusive, a gente vai denotar como kernel de T, tá? Mas isso aqui é só uma convenção. Então, esse kernel de T, né, que é o núcleo de T, vão ser todos os vetores U que estão lá no nosso domínio, tal que a imagem desses vetores pela aplicação T é igual a zero, tudo bem? Ou seja, é a imagem inversa pela T do vetor nulo de V, tudo bem? É outra forma de ver isso. Tá? Então, o núcleo de uma aplicação T, que a gente está denotando por kernel de T, ou char de T. Então, esse char de T são todos os elementos que estão no domínio, tal que a imagem desses elementos vai no vetor nulo. Tudo bem? Então, isso que é o kernel ou o núcleo da nossa aplicação linear T. Tudo bem? Então, só para lembrar bem rápido, o núcleo de uma aplicação linear são todos os vetores, tal que a imagem desses vetores vão no vetor nulo. Tudo bem? Então, isso que é o kernel de uma aplicação linear. Tá? Então, por enquanto, é só um subconjunto, né? Um subconjunto aqui,
Opa. Esse é por enquanto é só um subconjunto do meu espaço vetorial U. Tá? Então, isso que é o núcleo de uma aplicação linear. Tá? Então, vamos ver só alguns exemplos. Então, usando os exemplos anteriores, então a gente sabe que se você pegar U e V igual a E, T de x é igual a 2x. Tá? Então, o kernel, o núcleo de T, são todos os elementos, então, são todos os x, tal que T de x é igual a 0. Tá? Então, aqui é simples, né? Você está falando assim, são todos os números reais, tal que 2 vezes esse número real dá o 0. Só tem um, né? Que é o próprio 0. Então, nesse caso aqui, o núcleo dessa aplicação linear T só vai ter o vetor 0. Ou, no caso particular, como a gente está trabalhando aqui é tanto U quanto V os números reais, é o conjunto que só vai ter o número 0. Tudo bem? E aqui? Agora eu tenho essa aplicação linear que vai de R3 em R2 e é da forma T de x, y, z é igual a x e 2x menos z. Tá? Então, de novo, o que é a definição do kernel ou do núcleo? O núcleo de T era todos os x, y, z, tal que T de x, y, z é igual o vetor nulo de R2, que é o 0, 0. Tudo bem? Essa é a nossa definição de núcleo. Só que agora, nesse caso particular da nossa aplicação, então, são todos os x, y, z, tal que T de x, y, z, que é isso daqui. Então, x, 2x menos z, tem que ser igual a 0, 0. Tudo bem? Então, é o conjunto formado por todo x, y, z, tal que, bom, x tem que ser igual a 0, né? Porque esse aqui tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse. Então, menos z tem que ser igual a 0, ou seja, z tem que ser igual a 0. Tudo bem? Então, são todos x, y, z, tá que o x igual a 0 e o z igual a 0. Então, ainda você pode escrever um pouquinho melhor, né? Você pode escrever que são todos os ternos da forma 0, y, 0, tal que o y pertence aos reais. Tudo bem? Então, esse é o núcleo dessa aplicação T. Então, são todos os elementos 0, y, 0, tal que o y é um elemento qualquer dos reais. Legal? Então, esse aqui é o kernel da nossa aplicação. Dessa aplicação T aqui. Bom, mais um exemplo, né? Na verdade, isso aqui são todos os exemplos que a gente já tinha visto anteriormente, né? Provando que a aplicação é linear. Agora a gente está construindo os núcleos de cada uma dessas aplicações. Então, esse aqui era nosso exemplo, que era a função traço, né? Que é do espaço vetorial das matrizes, dos números reais. Então, aqui de novo, né? Que é o núcleo da nossa aplicação. Então, são todas as matrizes, né? Vou denotar assim por A, tal que T de A é igual a 0. Tá, deixa eu escrever então. Então, são todas as matrizes A. O T aplicado nessa matriz, A, B, C, D, tem que ir no 0. Certo? Então, essa aqui é a nossa definição de núcleo de aplicação linear. Mas agora, se eu usar a propriedade, a definição da aplicação linear T, então são todas as matrizes A, B, C, D, tal que quem é T de AB, AB, C, D dessa matriz, é o A mais D, e a gente quer que isso seja igual a 0. Tá? Então, é fácil ver, então, que esse conjunto aqui de matrizes são todas as matrizes da forma A, B, C e menos A, tal que o A, o B e o C
pertence aos reais. Tá? Que é isso, né? A nossa aplicação T é a aplicação traço, ou seja, eles somam os elementos da diagonal. Se eu quero que os elementos da diagonal, nesse caso particular, que sejam iguais a zero, basta que você pegue as matrizes da forma A e menos A. Aí o B e o C pode ser elementos quaisquer e o A também. Porque quando você somar os elementos que dá diagonal, então vai dar A menos A, que vai dar zero. Tudo bem? Então esse aqui é o kernel dessa aplicação linear, dessa aplicação linear que é conhecida como traço. Tá? Tá, então é isso, né? O kernel de uma aplicação linear são todos os elementos que a imagem por essa aplicação linear vai no vetor nulo. Tudo bem? Mais um exemplo, né? O exemplo da derivada, né? Aqui é um exemplo bem interessante. Que é assim, quem é aqui o kernel, né? O kernel, o núcleo do nosso operador D, são todas as funções, são todos os polinômios, né? São todos os polinômios, tal que a derivada desse polinômio, né? Deixa eu escrever melhor. Tal que o D aplicado nesse polinômio, ele dá o polinômio nulo, tá? Mas então, todos os f's, tal que o D de f, que é a derivada de f, tem que dar o polinômio nulo. Tudo bem? Tem que ser igual ao polinômio nulo. Mas quais são os polinômios? Quais são os polinômios de grau menor ou igual a n mais 1, que quando você deriva, dá o polinômio nulo? Tem que ser o quê? Tem que ser um polinômio constante, né? Tá? Por quê? O que seria o núcleo desse operador derivada? São todos os polinômios que quando você deriva, ele dá o polinômio nulo. Tá? Bom, mas se é um polinômio que você deriva, ele dá o polinômio nulo, então tem que ser um polinômio constante. Tudo bem? Tá legal? Então, esses aqui foram alguns exemplos para a gente entender essa noção assim de o que é o núcleo, né? E bom, a gente tinha na definição do que é o núcleo é apenas um subconjunto do seu domínio, tudo bem? Mas ele é um pouco mais, ó, que a gente pode que então, se você fixar T de 1 e ver uma transformação linear, então primeiro que o núcleo, ele é sempre um subespaço vetorial do seu espaço U. Tá? Então, o núcleo de um operador linear é sempre um subespaço do espaço vetorial U. E além disso, né, isso aqui, a segunda que é uma coisa muito útil, né, vocês vão ver que vocês vão usar bastante isso, é que a aplicação linear T ela vai ser injetora sem somente ser o núcleo da T só contém um elemento, o vetor nulo zero. Tudo bem? Tá. Então, demonstração. A primeira eu vou deixar como exercício. Vocês provarem que o núcleo de um operador linear é sempre um subespaço. Tá? Isso eu deixo como exercício, é bem fácil. Tá? Vamos fazer a segunda. Então, a segunda fala que T injetora é C e somente C, o núcleo da aplicação linear T só contém um vetor nulo. Tudo bem? Então, você vê que tem duas direções, né? Então, vamos fazer. Suponha T injetor. Vamos fazer a primeira ida, né? Então, se T é injetor, bom, se T é injetor e T
de x for igual a zero, então suponha que tem injetor, tá? Então a primeira parte é, suponha que tem injetor, e suponha que um t de x igual a zero. Aí, como sempre vale, como a gente viu com a propriedade que o t do zero é igual a zero, tá? Então isso é uma propriedade que sempre vale para aplicações lineares, então você já sabe que o t de zero é igual a zero. Então, o que você vai concluir aqui? Que o t de x é igual ao t de zero. Tudo bem? Mas t, por hipótese, é injetor. Logo, se o t é injetor, né, então uma aplicação, uma função injetora, se o t de x é igual a t de zero, então os elementos que estão aqui, ó, tem que ser iguais. Logo, o x tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, assim, o kernel de t, que era formado por todos os vetores u, tal que o t de u é igual a zero, não tem jeito, tem que ser só o vetor nulo. Tudo bem? Então, se t é injetor, se você já sabe que o t é injetor, então o núcleo dele tem que conter só o vetor nulo. Tudo bem? Então, o kernel de t você tem que acabar sendo só o conjunto que só tem um vetor nulo. Agora vamos fazer a volta. Então, vamos supor que o kernel, o núcleo, é só o vetor nulo. Tudo bem? Suponha que no núcleo do operador t só tem um vetor nulo. Vamos tentar provar que esse t ele é injetor. Então, ó, se você tiver dois elementos, x e y, tá? Que o t de x é igual ao t de y, suponha que você tem essa igualdade, tá? T de x igual a t de y. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o x é igual a y. Então, suponha, você tem t de x igual a t de y. Isso quer dizer, então, que o t de x menos o t de y é igual a zero. Tudo bem? Só passei o t de y para o outro lado. Mas então, como o t é linear, esse menos aqui, ele entra aqui para dentro, tudo bem? Então, você pode escrever isso aqui como sendo t de x menos y. É igual a zero. Tudo bem? Bom, mas se o t de x menos y é igual a zero, quer dizer que x menos y tem que pertencer ao kernel, né? Essa era a definição do kernel, do núcleo, do operador t. São todos os elementos que, quando você calcula o t, dá o vetor nulo. Então, x menos y pertence ao kernel de t. Só que o kernel de t, que elemento, o único elemento que tem lá? Só tem um vetor nulo. Então, o x menos y tem que ser o vetor nulo. Certo? Bom, se o x menos y é o vetor nulo, x tem que ser igual a y. Tá? Portanto, a gente supôs um x de y qualquer, de tal forma que o t de x é igual a t de y, a gente concluiu que o x tem que ser igual a y. Logo, essa aplicação t ela tem que ser injetora. Tudo bem? Então, isso aqui é uma, principalmente a 2, né? A 2 é uma propriedade que a gente usa bastante, tá? Então, você tem uma aplicação linear, então ela vai ser injetora sem somente ser o núcleo dela só contém um vetor nulo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar com frequência no nosso curso, tá? Não só no curso, como vocês vão usar na vida acadêmica de vocês muitas vezes, tá? Ok, então isso eram algumas propriedades relacionadas ao núcleo de um operador. Agora, a gente tem aqui a definição da imagem do operador. A imagem eu acho que é simples, porque a imagem é simplesmente a mesma coisa que a imagem de uma aplicação de uma função, tá? Então, você tem T é uma transformação linear.
você denota esse conjunto aqui, ó, IM de T, ou seja, a imagem de T, como conjunto da forma T de U, tal que o U pertence ao conjunto, ao seu domínio. Tá? Então, isso, a imagem de T é a imagem no sentido de função, tudo bem? Então, você tem função, a T, no caso, é uma função de U e V, a imagem é justamente a imagem como função, tá? Então, aqui não tem nenhuma definição nova. Tá? Então, a imagem de T é simplesmente pegar todos os elementos de U, olhar as imagens desses elementos pela T, todo esse conjunto aí é a imagem do operador, da aplicação linear T. Tudo bem? Esse aqui é a nossa imagem de T. Tá? E um fato também, fato simples de ver, é que a imagem de T é um subespaço de V. Tudo bem? Da onde que isso sai, né? Teve uma propriedade que a gente já mostrou anteriormente, que a imagem de um subespaço vetorial dá um subespaço vetorial. Tá? Particular, como o U, você pode olhar a imagem de T, como na verdade sendo T calculada no U inteiro. Né? Tá? Então, em particular, a imagem de T é a imagem pela T de um subespaço vetorial de U. No caso, o próprio U, em particular, a imagem de T vai ser um subespaço de V. Tá? Então a gente tem essa noção de núcleo e tem a noção de imagem. Ambos, né, o núcleo e a imagem de T são subespaços vetoriais. O núcleo é um subespaço vetorial do domínio e a imagem é um subespaço vetorial do contradomínio. Tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente está indo numa direção assim de uns teoremas, a parte de aplicações lineares, um dos teoremas principais, tudo bem? Que é conhecido como teorema do núcleo e da imagem. Antes disso, a gente só precisa de fazer um parênteses aqui, que é de um resultado que estava no contexto de base de dimensão. Que é mais ou menos assim. Se tiver um espaço vetorial V e você sabe que a dimensão do seu espaço vetorial V é N, tudo bem? Então você tem um espaço vetorial de dimensão N. Aí, assim, toda vez que se você pegar um conjunto de vetores linearmente independente, você pegar um conjunto de vetores linearmente independente de tamanho R, só que assim, é de tal forma que esse R é menor do que N, tudo bem? Então você pegou um conjunto linearmente independente, só que ele vai ter um tamanho menor do que a dimensão do seu espaço, N, tudo bem? O que você sempre pode fazer? Você sempre pode completar isso aí até formar uma base do seu espaço vetorial. Tudo bem? Então, assim, toda vez que você pegar um conjunto, você já sabe que o seu espaço vetorial tem dimensão N. Toda vez que você pegar um conjunto de vetores linearmente independente de tamanho R, tal que esse R é estritamente menor do que N, tudo bem? Então, R é estritamente menor do que N. O que você sempre consegue? Você sempre consegue adicionar mais vetores nesse conjunto linearmente independente, até que esse conjunto linearmente independente tenha tamanho N, tudo bem? E aí, em particular, esse conjunto que você completou, ele também é uma base do seu espaço vetorial. Tudo bem? Então, esse aqui que é o teorema do completamento. Tá, então, ó, aqui está um pouco mais claro. Toda vez que você pegar um conjunto de vetores, 1, 2, UR, de vetores que são linearmente independentes, e em que quantidade? Quantidade R, onde R é estritamente menor do que a dimensão do seu espaço N. Tudo bem? Então, você pegou um conjuntinho ali de vetores linearmente independentes, e o tamanho desse conjunto é menor do que a dimensão do espaço, tá? Que é o que está aqui, ó. Então, sempre você vai conseguir colocar mais vetores nesse seu conjunto, ou você sempre vai conseguir colocar o R1, aqui faltou os pontinhos, tá? Então é assim. Então, sempre você vai ter o 1, o 2, o R, tá? Então, se você tiver 1, o 2, o R, tal que o R seja menor do que a dimensão do seu espaço, e esse 1, o 2, o R
seja um conjunto linearmente independente, você sempre vai conseguir adicionar mais vetores. Então, você vai ter o UR mais 1, o UR mais 2, até chegar ao UN, de tal forma que esse conjunto B aí, ele é uma base para o seu espaço vetorial. Tudo bem? Tá? E esse teorema é conhecido como teorema do completamento. Tá? Legal. Então a gente vai usar esse teorema do completamento, né, que era referente a conjuntos linearmente independentes e como dali você obter uma base. E vamos usar para provar esse teorema que é conhecido como teorema do núcleo da imagem. Tá? Então, o teorema do núcleo e da imagem. Tá? Então, o que é o teorema do núcleo da imagem? Então, você começa com o IV espaços vetoriais, né? A gente sempre está trabalhando com IV espaços vetoriais, só que aí você adiciona que tanto o U e o V tem dimensão finita. Tudo bem? Tem dimensão finita, então a gente, em particular, pode falar de base. Como a gente viu na aula passada, todo espaço vetorial. Se eu já estou falando que é de dimensão finita, então, em particular, ele vai ter uma base. E essa base de tamanho finito. Tudo bem? Então, U e V são espaços vetoriais de dimensão finita. E aí você pega uma transformação linear que vai de U em V. Tudo bem? Aí, assim, a gente já viu que o kernel de T ele está contido em U, e mais do que isso, ele é um subespaço vetorial de U. A imagem de T, ele também. Só escrever de forma mais apropriada. Colocar assim, está contido em U, e a imagem de T está contido em V. E tanto o núcleo quanto a imagem são subespaços vetoriais. Então, o núcleo é um subespaço vetorial de U e a imagem de T é um subespaço vetorial de V. Tá? Como eles são subespaços de U e V, e tanto U e V são de dimensão finita, o núcleo e a imagem são espaços vetoriais também de dimensão finita. Tudo bem? Em particular, você pode falar de dimensão deles. Né? E o que vai acontecer é o seguinte: acontece que a dimensão do seu espaço U, que é o domínio, né? A dimensão do seu espaço U é sempre igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Tudo bem? Então, esse aqui é o teorema do núcleo e da imagem. Então, dado U e V, espaço vetorial de dimensão finita, e dado ter uma aplicação linear entre U e V, é sempre verdade que a dimensão do seu espaço vetorial U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Tudo bem? Então, esse é um outro teorema que vocês vão assim, usar bastante. E vale a pena a gente dar uma olhada nele, em particular na demonstração dele. O que a gente vai fazer é o seguinte: o kernel, o núcleo de T, a gente sabe que é um subespaço vetorial de U. Tudo bem? Então, vamos assim supor que N é dimensão do seu espaço vetorial U. Vou chamar de M como sendo a dimensão do seu subespaço vetorial, que é o núcleo do operador T. Eu vou chamar de L como sendo a dimensão da imagem do operador T. Tudo bem? Então a gente quer provar que N é igual a M mais L. Tudo bem?
É isso, né? Então, assim, considere o 1, o M, uma base de... Então, considera, então, os vetores 1, 2, o M, tal que esse B, que esse conjunto é uma base do núcleo de T. Tudo bem? Então, B é uma base do núcleo de T. Tá? Tá, isso aqui a gente não vai precisar. Tá, como B é uma base para o núcleo de T, B em particular é um conjunto linearmente independente. Usa o teorema do completamento. Você usa o teorema do completamento para estender a base B para uma base B barra, que vai conter os vetores o 1, o 2, o M, e vai ter mais vetores, mais um, até o M mais, vou chamar de L. Não, vou chamar assim, vou chamar de o N. Você completa até N, tal que esse B é base do espaço, do seu espaço U, tudo bem? Porque assim, o kernel de T é um subespaço de U, tudo bem? O kernel de T ele vai ter essa base 1, 2, o M. A gente usa o teorema do completamento para pegar essa base B do núcleo de T e completar ele até formar uma base do seu espaço vetorial U. Tudo bem? Legal, tudo bem? Então, a afirmação, nossa afirmação aqui é que o T dessa parte aqui que a gente complementou, então o T de UM mais 1 até o N, então T de UM mais 1 até o T de UN, a nossa afirmação é que isso aqui é uma base para a imagem de T. Tá? Então, só para ficar claro, né? Então, a gente pegou no núcleo de T, a gente pegou uma base para ele, usou o teorema de completamento e complementou, adicionou, né, mais vetores, de tal forma que agora o B barra é uma base para o seu espaço vetorial U. Tudo bem? E eu estou afirmando que esse elemento que você complementou, a imagem dele dá uma base para a imagem de T. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, para mostrar aqui, então, que esse conjunto aqui ele é uma base, primeiro, vou chamar aqui de C. Então, primeiro tem que mostrar que C gera a imagem de T. Tudo bem? Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, um elemento da imagem que eu vou chamar de T de U, pertencente à imagem. O que a gente tem que mostrar? Que esse T de U é uma combinação linear desses vetores aqui. Isso quer dizer que gera o espaço. Como B barra é base, uma base de U, e esse Uzinho pertence a U, então você pode escrever o U como um lambda 1, 1 mais lambda M, o M, mais lambda M mais 1, o M mais 1, mais lambda N, o N. Tudo bem? Porque o U pertence ao espaço vetorial U, e aquele B barra, que é esse conjunto aqui inteiro, grandão, ele é uma base. Se é uma base, você consegue escrever o U como combinação linear do 1, o 2, o M mais 1 até o N.
Só que agora, se você calcular o T de U, vai ser o T desse lambda 1, 1, mais lambda M, o M, mais lambda M mais 1, o M mais 1, mais lambda N, o N. Você usa a propriedade linear, então isso aqui tudo vai ficar lambda T de 1, mais, aqui é 1, né? Mais lambda M, T de UM, mais lambda M mais 1, T de U, M mais 1, mais lambda N, T de U, N. Legal? Só que agora é o seguinte, galera. O 1, o 2 até o M, eles são uma base para o núcleo de T. Em particular, estão no núcleo de T. Então, quer dizer que o T calculado neles dá 0. Tá? Então, esses elementos aqui, então o T de 1 dá 0, o T de U2 também dá 0, o T de UM também dá 0. Tudo bem? Então, eles vão desaparecer da soma. Então, isso aqui só vai ficar lambda M mais 1, T de U, M mais 1, mais os outros pontos, lambda N, T de UN. Tudo bem? O que você fez? Escreveu o T de U como combinação linear do T de UN mais 1 até o T de UN, que era o que a gente queria. Tudo bem? Porque eu sei esse conjunto. Legal? Segundo, C tem que ser LI, para ser uma base. Tudo bem? Então, você supõe que você vai ter uma combinação lá, lambda... Vou até escrever assim, lambda E mais 1 de U, M mais 1, mais lambda N, T de UN. Suponha que existe uma combinação assim que vai dar 0. Tudo bem? Então, se tiver uma combinação linear assim que vai dar 0, como o T é linear, você pode escrever essa combinação, jogar toda essa combinação para dentro do T, simplesmente escrever lambda M mais 1, o M mais 1, mais lambda N, o N igual a 0. Tudo bem? Bom, esse vetor aqui, o T calculado nele está dando 0. Então, isso aqui tem que pertencer ao kernel de T. Tudo bem? Agora, como B é base, como o B lá, o B inicial é a base do kernel de T, então você vai poder escrever essa combinação linear. Então, como o B é a base do kernel de T, e esse elemento aqui a gente viu que está dando 0, ou seja, essa soma aqui, ele está no kernel, e em particular um vetor, você vai conseguir escrever ele com uma combinação linear do 1 até lambda N, o M. Porque lembrar quem é B, B era o conjunto formado pelo 1, o 2 e o M, que era uma base para o núcleo de T. Tá? Então, isso aqui, essa combinação linear que olha só como um vetor, então esse vetor está no núcleo, como está no núcleo, tem que ser combinação linear do 1, 2 e o M. Tudo bem? Só que em particular você vai poder escrever então que o lambda 1, 1 mais lambda M, o M, menos lambda M mais 1, U, M mais 1, menos lambda N, o N, é igual a 0. Tudo bem? Só passou essa parcela aqui da combinação linear para o outro lado. Só que, olha, você vai ter uma combinação entre de 1, o 2, o 3 até o M, depois de o M mais 1 até o N, e é uma combinação linear dando 0. Agora a gente lembra que o B barra é uma base.
particular, esse conjunto aqui é linearmente independente. Se é linearmente independente, todas essas combinação linear, lambda 1 tem que ser igual a lambda 2, que vai ter que ser igual a lambda m, que vai ter que ser igual também ao lambda m mais 1, que vai ter que ser igual ao lambda n, tudo vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Em particular, essa parte aqui, né, do lambda m mais 1, do lambda m mais 1 até o lambda n, esses escalares têm que ser todos iguais a zero. Logo, essa combinação aqui dá zero, se e somente se cada um dos lambda m mais 1 até o lambda n, forem iguais a zero, portanto, C é linearmente independente. Tudo bem? Tá. Bom, é só lembrar, né? O C, que era o conjunto C, eram os vetores que ia do UM mais 1 até o N. Tudo bem? Então, o tamanho de C... Então, C possui N menos M vetores. Logo, a dimensão da imagem de T é N menos M. Tudo bem? Agora, para finalizar, basta então ver que a dimensão de U, que é o N, é igual a M mais N menos M, tá? Porque é bem, né? Então, N é igual ao M mais o N menos M, porque esse M aqui cancela com esse M. Só que esse M aqui é a dimensão do kernel de T, e esse aqui é a dimensão da imagem de T. Tudo bem? Então é isso, a gente provou que a dimensão de U é igual à dimensão do kernel de T mais a dimensão da imagem de T. Tudo bem? Então essa aqui é a demonstração desse resultado, tá? Que assim, é um dos resultados assim, mais importantes quando você chega na parte de aplicações lineares. Bom, era isso que eu queria passar na aula de hoje. Vou encerrar aqui a gravação.